as minhas reflexões sobre a leitura que eu fiz do livro. Eu trouxe as frases que mais me tocaram em cima disso. E lembrando que o estudo aqui é mais um incentivo para que cada um possa também ler o livro e trazer as percepções sobre o que sentiu quando leu. E é isso que eu vou fazer hoje. Bem, é o capítulo 12, eu tinha esquecido o título, Preparações de Experiências. E eu nem sei se eu vou conseguir chegar ao fim, porque é um texto muito grande, mas, bem, vamos ver o que vai acontecer. Bem, a história é o seguinte, só vou trazer um pouquinho da história para André e Alexandre estão lá no mundo espiritual e eles Alexandre encontra com um amigo e esse amigo fala: Alexandre, estou precisando de você lá no departamento de reencarnação. Você lembra de um moço que chama Segismundo? Foi um moço que na vida terrestre, quando o Alexandre estava reencarnado aqui na Terra, ele acompanhou essa história. Então, Adelina e Raquel viveram uma paixão. Eles tiveram uma paixão desvairada. E Segismundo entrou nessa história e foi um terceiro. Então, o que aconteceu? Naquele tumulto, naquela triangulação, Segismundo assassinou Adelina e Raquel, como mesmo está falando ali, teve duas pessoas e eles desencarnaram cada um por sua vez sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Bem, essa é a história e vai ser a história do Segismundo, que o Alexandre foi convidado a assistir, porque Adelino, no mundo espiritual, antes de reencarnar, mais Raquel, voltaram à Terra e combinaram que nessa volta eles receberiam Segismundo. É só que agora reencarnado, ele começou a sentir as vibrações do Segismundo querendo voltar e ele não quer aceitá-lo como pai. Deu para entender, gente? Então vamos lá. Bem, a reencarnação de Adelino e Raquel, aí lá eles colocam que é um fracasso na realização do propósito reencarnatório. O fracasso é devido a isso. Adelino mais Raquel tinham combinado que ia receber Segismundo, apesar de ter ocorrido toda essa trama, eles lá no mundo espiritual já tinham dado 3 beijinhos, estava tudo certo, perdoado, então vamos reencarnar, né? E aí o que acontece? Adelino fala: não quero ser pai dele. Por que isso acontece? Eu imagino que deve ser nos sonhos, na hora do adormecimento, que a espiritualidade entra em contato para primeiro trabalhar a energia do casal em relação a esse filho que está para entrar. Então, ele fala, que quando o Adelino estava já agora reencarnado, então ele está apegado aos próprios desejos, e esquecendo da vontade de Deus para com ele. Nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Adelino, fora da oportunidade bendita do trabalho terrestre, quer dizer, antes de reencarnar, vendo a extensão das próprias necessidades, desfalece o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis espirituais. Bem, gente, sabe, esse capítulo ele mexeu muito comigo, porque eu tenho filhos, eu tenho um menino de 14 anos, eu tenho uma menina de 11 anos, e às vezes eu fico me perguntando assim,
que é mesmo que eu tenho que fazer aqui? Porque eu fico muito assim, ligada nas questões do corpo físico, das sensações. Tem pouco tempo, uns 10 anos mais ou menos, é que eu comecei realmente a olhar para dentro de mim e fazer um processo de retorno para dentro de mim. Mas é muito pouco tempo. Se eu for olhar assim em termos de anos, né, eu estou nova ainda, mas vou conseguir. Eu fiquei mais anos olhando para as minhas sensações, para os meus sentidos, do que para dentro do meu coração e vendo realmente qual era a vontade de Deus para mim. Então esse capítulo começou a mexer comigo já por aí. Quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos em serviço de iluminação íntima. Tá bom, né? Eu fico imaginando assim, eu comecei a fazer uma conta. Eu fiz esse estudo junto com a Angela Bica, ela que me ajudou nos slides. E a gente começou a fazer conta. Eu falei, então, vamos pôr aí. Quanto tempo que Jesus veio? 2014 anos. Quantos séculos? Nós estamos com o século 21, 21. Então, se eu for contar que eu reencarno a cada 100 anos, então só depois de Jesus eu já devo ter vindo umas 21 vezes. Isso se eu morria aos 50, aos 40, eu tinha de voltar, mas fazendo uma conta grossa, 21 vezes. Eu tenho uma ligeira sensação que essa vida é a primeira que eu começo a ter alguma consciência de mim mesmo. Gente, não, assim, não é desanimador, eu acho que isso é incentivador, sabe por quê? Porque é possível. Se está sendo possível comigo, eu já começando a olhar para dentro de mim, é possível para todo mundo. Eu acho que é um incentivo, assim, que não tem idade para começar. Tem uns que começam cedo, tem uns que começam um pouco mais tarde. Igual nós temos lá no nosso pessoal uma senhora de 60 e poucos anos, ela começou a olhar para dentro dela agora. Não, melhor não. Não, você tem 40. E ela está numa felicidade, a gente vê que ela assim, tá mais, né, assim, com a saúde mais debilitada, mas uma vontade de fazer um movimento, de melhorar. Então, quando eu vejo ela lá, eu fico numa esperança de chegar com 60 anos, minha cabecinha branca, e eu pelo menos dando alguma volta nessa espiral da minha vida, podendo realmente desencarnar melhor do que eu vim, ou melhor do que eu fiz até meus 30 anos. Bem, quase todos nós, né, trabalham demorando séculos de serviço. Não basta adquirir ideias, é preciso ser responsável. E bem, aos 14 anos, aos 40 anos, eu saí da minha adolescência. Falei, você é adulta. Aí foi a hora que eu comecei a realmente a fazer um trabalho para dentro de mim. E eu acredito que foi agora que eu estou começando a crescer espiritualmente, que eu começo a sair da minha infância espiritual, de achar que o mundo gira em torno de mim e ele é responsável pela minha felicidade. Tem pouco tempo para cá. Que, né, foi nos 40 e eu estou com um pouquinho acima da idade. É que eu vejo que eu começo a responsabilizar pela minha felicidade e assim pelos meus atos. E assim tem pouco tempo que eu começo verdadeiramente a pagar o preço de todas as minhas escolhas. E entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas e sendo responsável por elas, eu tenho que ser responsável pelo que vem em relação a elas. Não basta a informação do raciocínio, é necessário a luz do amor. Então, eu acho que essa pergunta todo mundo se faz, não sei como que é para vocês. Eu fico, então, para que essa tal de reencarnação, né? Eu nesse ciclo vicioso de tanto tempo, tá quantas encarnações? Demorou muito tempo para reunirmos todos nós aqui. Porque nós,
Aí eu sou obrigado a falar nós, né? Você, como tem gente que não gosta que fala em nós aqui na casa, mas nós estamos no mesmo barco, todos que estamos aqui dentro. Então foi preciso dessa reencarnação, de olharmos para dentro, cada um, para podermos estar juntos. Porque não é só você, sou eu, é ele, é ela. Somos nós que estamos no mesmo período, no mesmo tempo de vida, olhando para dentro. Será o que nós fomos em 1863 com Kardec? O que nós teremos? Nós teremos alguma coisa, alguma luz que nos deu a oportunidade de, nesse século, desse 1900, nós estarmos reunidos. E também eu vejo muita reencarnação como uma roda gigante, né? Você vai e volta para completar ciclos. Mas não escola. Hã? Mas não escola da evolução. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é só para vocês começarem a pensar, porque eu acho que no capítulo seguinte vai falar sobre reencarnação. Mais detalhado. Então ele fala lá que é uma luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Que a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então a escola é a vida, como a Cecília falou, né? E o nosso destino é a educação divina. Lá, né? Aí o André fala assim, bem, então já que o Alexandre vai ter que olhar lá Segismundo nessa questão da reencarnação dele, então isso vai acontecer lá no departamento de reencarnação. Aí o André, como estava estudando, falou, poxa, deixa eu ir para lá então, para conhecer como que é esse departamento. E eles chegam nesse departamento lá da reencarnação, e aí André observa que muitos passam com uma espécie de pergaminhos debaixo do braço. E ele pergunta, gente, o que é isso, né? O povo veio aqui para estudar, para que esse povo fica andando com esses pergaminhos, esses rolos? E aí o Alexandre fala que é mapas das formas orgânicas de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. Passa mais um pouquinho. Tá. Então volta só um pouquinho. O que é? Eles andam com uns mapas, cada um que está para reencarnar, anda com como que vai ser a constituição física dele. É um projeto do corpo, que é exatamente, é mais ou menos isso aí, entendeu? Falando onde se vai ter algum problema, como que vai ser a tireoide. Gente, ele detalha, leem, que é muito bacana. Ele detalha parte por parte como que é eles são doutores lá em corpo humano, doutores em função humana, em sistema obrigado. E sistema que eu vou falar aqui, que eu não entendo nada, mas eu achei muito interessante. E aí, se eles interferem, fazem esse mapeamento de como vai ser a sua reencarnação, e aí de repente você vem nessa vida, sua família toda é cardíaca, você vai se perguntar, será que eu vou ser cardíaca? E aí, o que vocês acham? A hereditariedade fisiológica funciona? Minha família toda tem câncer de seio, eu vou ter câncer de seio? E aí? Por que isso? Olha que resposta bacana que ele dá. Funciona sobre todos os seres em evolução, mas pode sofrer influência de todos aqueles que alcançaram qualidades superiores. Os reencarnantes merecedores de serviços intercessórios, quer dizer, de intercessão divina, né? As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria. Olha que bacana, gente. Bem, e aí, de repente, ele chega lá na entrada, tem dois corpos em pé, de um homem e de uma mulher. Duas imagens. É só como no mundo espiritual tudo é mais vibrante, ele chega nessas estátuas e parece que elas estão vivas. Então ele começa a olhar, ele vê os poros, ele vê as veias, ele vê todo o sistema circulatório do homem, ele vê todos os chakras pulsantes, ele consegue ver todos os órgãos. Mas quando ele depara no corpo da mulher, ele fica admirado.
E o que mais intriga ele é que essa região da mulher brilhava, era luz, era linda. E aí Alexandre vê a admiração dele daquilo ser tão lindo daquele jeito, com aquela luz toda, e ele se pergunta, e Alexandre fala para ele. Aí vai falar do corpo humano, que aquele órgão sexual dela era brilhante porque existe uma missão do sexo. Ô, gente, essa parte acabou comigo. Eu vou falar como. Eu me sinto forçosa a falar isso, já que eu tenho que me revelar. Ele levou. Sabe por quê? Eu vou falar o que acontece. Como eu contei para vocês, tem pouco tempo que eu estou saindo da minha adolescência, da minha infância espiritual. Agora eu estou começando a entrar na minha fase. E uma das coisas que eu realmente tinha, e acredito que ainda falta muito, é entender essa missão do sexo. Muitas vezes eu fico mais presa às sensações do que realmente ao significado dessa expressão do encontro de duas pessoas e dessa troca energética e da representação sagrada dele para mim e para todos nós. Presa muito mais aos prazeres do que ao todo. A faculdade criadora é também divindade do homem e da mulher. O útero materno é porta bendita para a redenção. Já pensou? Aí eu falei, nossa, gente, eu recebi meus filhos de dentro de mim. Eu, de alguma forma, mediei. Olha só, eu me senti tão importante. Eu mediei esses meninos. Foi através do meu corpo e do meu marido é que foi possível eles virem para essa terra, poder receber a vida e fazer o que eles necessitam, né? Nessa educação divina. E os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Ô, gente, eu sou infeliz. Não, até ontem. Até ontem eu tinha. Porque eu não brinco mais com a questão do sexo. Porque eu adoro fazer piadinha. E eu falei, nossa senhora, como que é tão sério? Como que é uma coisa tão sagrada? E eu ainda achando que, assim, de vez em quando tem um subsolo, eu gosto de ficar lá com essa questão. E agora eu já senti que eu não desço mais. Não brinquem comigo sobre isso, viu, gente? Eu tô redimida. Mas, falando sério, eu fico pensando hoje, eu penso que a energia, eu falo isso com muita certeza, que a energia do sexo é a energia criadora, é a energia da criação, é uma energia que nos move para muitas coisas, ela não é só através do contato sexual, ela traz a energia para agirmos, para fazermos. Então, sai de brincadeira, gente, sem brincadeira. Aí aparece, aí chegam lá, que é o maná, e ele também está lá com o bolinho dele e eles começam a conversar com ele. E ele conta que ele estava já há 15 anos na atividade de trabalho auxílio, quer dizer, no mundo espiritual. Boa noite, gente. Se prepara para a reencarnação com o objetivo de liquidar algumas contas. Aí conta que ele vai nascer com defeito na perna e viver 70 anos por sugestões dos orientadores. Então, gente, ele escolheu nascer com defeito na perna. Aí, o que ele fala? O defeitinho na perna. Ele escolheu o corpinho dele. Volta lá para mim, só um pouco. Aí, a pessoa que estava lá com a André começa a falar que Manassés, ele é um completista. É um título que designa
irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missão de amor e iluminação. Ô, gente, eu já tive certeza que eu não sou completista. Não, mas eu tive certeza. E já sei que eu não vou desencarnar completista. Eu realmente, nessa vida, eu sou uma... Eu tenho muita intercessão divina, graças a Deus. Mas eu não tenho, até pouco tempo eu não usava o meu corpo muito bem usado, e ainda acho que falta muito para eu realmente usar todas as funções do meu corpo adequadamente e na sacralidade que ele representa nesse mundo, como eles colocaram. Mas graças a Deus nós temos tanta intercessão divina que está aí, à vontade, é só acessar, né? Não precisamos ser perfeitos, tá? É isso. E aí ele conta um outro caso de Anacleto, que vai reencarnar para completar a obra de amor de um dos filhos por improvidência. Por imprevidência, ela viciou o afeto de mãe com excesso de preguiça e indiretamente 4 almas não encontraram recurso para a jornada de redenção. Essa aí Essa aí foi assim, nós ficamos quase uma hora conversando, porque eu realmente abro muito os meus filhos. Muitas vezes, meiguice, que é mimos, né? Não deixa, cerca demais. Cerca demais, não deixa a criança crescer, não deixa ela viver, não deixa ela aprender. Quer fazer essa protege demais, e aí a criança não tem forças para amadurecer, né? Então hoje eu pago um preço muito alto junto com meu filho de 14 anos, por esses excessos, por achar que sendo permissiva, eu teria o amor deles e assim eu estaria amando. Felizmente, eu falo felizmente porque hoje eu consigo ver isso, eu tento fazer diferente, mas não é fácil, né? E tento trazer uma nova visão para ele, para aquele menininho, mas eu fiquei muito mexida com o que contou sobre ela. Mas ainda tem tempo, né? Assim, Não, o futuro não cabe, só posso falar do passado. A partir de agora já dá para começar a fazer diferente. Ai, Deus. E diminuir na conta. Mas é o que eu estou tentando fazer hoje. Todos nós, né? A gente vai tendo esse conhecimento aí, dos excessos, da falta mesmo de conhecimento. Você vai adiantando, como você falou, do corpo, né? Será que todo mundo aqui dá realmente importância para esse corpo? Dá esse valor que esse corpo tem? A maioria de nós acho que não, né? Acho que agora nós estamos ficando mais conscientes mesmo. Infelizmente, o Paulo falou, a gente tem que falar no plural certas horas. É o que a gente vê. É vício, sexo por sexo. Então, e a coisa da saúde, não é? Então é isso, é a gente como mãe está aprendendo mesmo. Aí a gente vê que aquela pessoa que você está educando está com as reações malucas, aí você fala, meu Deus, a pessoa foi eu que eduquei. Aí você tem o seu insight. E a Bruninha está falando que ainda tem jeito, eu acredito mesmo que tem jeito, porque eu acredito nessa alma que está hoje reencarnada, chamada João Vitor. Eu tive muitas informações, graças a Deus, sobre esse meu filho, sobre a minha filha, e eu fico me perguntando, eu falo, gente, como que é, né? Eu fui colocada delicadamente numa família, como a Lena fala, com meus filhos, estou aqui com vocês, convivendo fraternamente. Eu tenho certeza de algumas pessoas que eu sei que são meus afetos do passado, já com a possibilidade de poder fazer diferente, de olhar para essas pessoas e tentar dar uma nova resposta, inclusive para os meus familiares que estão comigo. E hoje, através do Password, me veio muita informação, principalmente sobre que ninguém está na família errada.
que os pais ativam coisas nas crianças que elas necessitam trabalhar. Então isso me dá uma tranquilidade. Eu penso assim, gente, eu não queria ser o meio, mas iria acontecer. Aí me acalma, me abaixa a bola. E aí é muita terapia com a dona Lena para tentar dar um passo de cada vez, fazendo diferente dentro do meu possível. Como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir terminar, eu trouxe mesmo as principais reflexões que eu tive. A existência humana não é um ato acidental, é um plano da ordem divina, justiça. Desculpa, gente. A existência humana não é um ato acidental, é no plano da ordem divina. A justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo aos altos desígnios que manda ministrar os dons da vida. A cada um segundo as suas obras. Então, só finalizando com vocês, agora que eu estou começando a alcançar a minha maioridade espiritual, e que eu sei que eu sou responsável por cada passo, por cada palavra, por cada atitude que eu faço. Eu tenho feito uma reflexão muito séria do meu plantio. Ele não é obrigatório, mas a partir da hora que eu planto, eu sei e tenho que pagar o preço dessa colheita, seja ela qual for. Eu acho que esse, nessa minha vida, é um dos meus maiores aprendizados, de fazer essa colheita com a dignidade que me é possível, dentro do que eu pude trazer para a minha grande horta da vida. E é isso, gente. Muita gratidão à minha companheira e parceira aqui que tem feito esses slides para mim, e a paciência de vocês por me ouvir.